Olá, eu sou Vinícius Ribeiro, do Imprensa Tinhazanha, e estamos no G20 Brasil. Vamos conversar com o jornalista coordenador de comunicação do G20, Carlos Alberto Júnior. Carlos, qual é a importância do Kids 20 e quais ações já foram desenvolvidas? Obrigado, Vinícius, pelo convite. Olha, o Kids 20 é um projeto muito interessante, é uma parceria com escolas públicas estaduais e municipais de vários estados do Brasil, com o G20, para que os estudantes possam fazer uma cobertura do G20. Então, eles se credenciam como jornalistas, recebem credenciais. A gente está aqui na sala de imprensa do Vivo Rio, onde ficaram jornalistas do mundo inteiro para a cobertura da cúpula de líderes. E a ideia é a gente trazer um público diferente para o tema do G20. O G20 é um assunto complexo, pouca gente conhece, sabe o que significa e como é que ele se relaciona ao dia a dia das pessoas. Então, quando a gente traz os estudantes para o G20, a gente leva o G20 para dentro da casa das pessoas. Então, os estudantes começam a pesquisar sobre meio ambiente, sobre economia, sobre política e como é que esses temas se relacionam e dialogam com o dia a dia de vocês. Então, vocês começam a ler, começam a fazer perguntas, começam a escrever e a conectar temas que parecem tão distantes da nossa realidade, mas que as decisões tomadas aqui pelos líderes, elas têm influência direta no dia a dia de cada um de nós. Meio ambiente, trabalho, educação, saúde. Então, desde o começo do G20, escolas de vários estados têm participado da cobertura e produzido conteúdo sobre o G20 que fica hospedado na página do site do G20, traduzido para espanhol, traduzido para o inglês. E é um momento também, uma possibilidade de vocês despertarem o interesse. De repente vão surgir jornalistas aí no futuro, quem sabe, né? A gente precisa cada vez mais de gente questionando, perguntando, e ninguém melhor do que um jovem para tirar os adultos da zona de conforto, com aquelas perguntas que precisam ser feitas e ter as respostas corretas. Como o governo brasileiro pretende dar continuidade ao Kids 20, os estudantes serão levados para cobrir o G20 da África do Sul? Não, mas vocês podem se organizar para ir para lá, assim como vocês vieram de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro, né, fizeram uma vaquinha. É importante saber que o G20, a cada ano, tem uma presidência. O Brasil presidiu de 1º de dezembro do ano passado até o dia 30 de novembro agora, e a África do Sul assume a presidência a partir do dia 1º de dezembro. Então, a África do Sul, a gente já tem uma informação que eles gostaram muito da experiência brasileira, dos estudantes cobrindo o G20, e eles têm uma ideia de manter esse projeto lá. Então, vocês podem começar a se articular com as escolas da África do Sul. Quem sabe vocês iniciam uma rede de contatos, começam a produzir conteúdo conjunto, começam a ver quais são os problemas que existem na África do Sul, são problemas parecidos com os do Brasil, como é que vocês poderiam produzir matérias ou vídeos conjuntamente, né, colocando estudantes da África do Sul e do Brasil juntos para dialogar. São países do sul global, países em desenvolvimento, que têm uma agenda comum, que têm desafios muito parecidos. Então fica a dica aí para vocês se animarem e fazerem uma parceria com a África do Sul. Carlos, eu quero ser muito jornalista, né? E durante o evento nós ouvimos falas de próprios jornalistas, né? Desmotivando a gente a seguir, né? Falando, olha... Desmotivando? Sim, não segue essa profissão, é algo muito difícil, tá vendo como é que é? E você é jornalista, né? Eu queria saber o que você tem a dizer para jovens jornalistas que querem seguir nessa profissão. Olha, o jornalismo é uma profissão maravilhosa, é ela que me permitiu, por exemplo, estar aqui, conhecer pessoas tão interessantes como vocês, conviver nesse ambiente. A gente tem uma proximidade com líderes do mundo inteiro, a gente testemunha situações que normalmente as pessoas não conseguiriam, não teriam acesso, de ser uma espécie de testemunha da história, né, do que está acontecendo. Então, é uma profissão difícil, como qualquer profissão é difícil. Qualquer pessoa que se destaque numa profissão, um bom estudante, um bom professor, um bom jornalista, um bom médico, exige talento, exige dedicação, exige muito estudo e exige comprometimento para você conseguir ter destaque. Então, é uma profissão complexa. Hoje você teve uma experiência interessante, né? Que você foi um dos poucos selecionados para participar da entrevista com o presidente Lula. E o que aconteceu? A entrevista não aconteceu, foi cancelada. Então você vivenciou um pouco o que é. Tem grandes eventos em que o acesso ele é restrito, então os jornalistas ficam boa parte do tempo aqui nessas salas de imprensa, tentando contato com as fontes para conseguir informação.
Então, se você não tem conhecimento, não tem fontes, não conhece as pessoas, você não vai conseguir produzir nada. Não necessariamente você precisa estar lá na sala em que as coisas estão acontecendo. Mas se você tem conexões, contatos, as fontes, você consegue. Agora, tem muita hora de espera, você recebe muito não, você fica frustrado, aguardando algo que não vai acontecer, não vai receber aquela informação que você gostaria de ter, mas essa é a natureza do trabalho. A mesma coisa para um médico, para um engenheiro, para um matemático, qualquer pessoa que se destaque na sua carreira exige muita dedicação, muito empenho e muito estudo. Então, eu acho o jornalismo uma profissão maravilhosa, no sentido de você ter uma dimensão do que é o mundo, como é que ele funciona, né, e fazer essas conexões, como é que o que está acontecendo se relaciona com o nosso dia a dia. Então, eu não desestimulo, eu só peço para você, pense bem, é isso mesmo? Porque eu conheço muita gente que começou o jornalismo e aí você vê, você tem que gostar, né? Então, se você começa um trabalho e aquilo não está te dando satisfação, aí não vai dar certo, porque é desgastante, é competitivo, são poucas vagas, as pessoas ficam muito influenciadas pela televisão, né? A pessoa está lá, um repórter de TV, mas é uma vida difícil, são pouquíssimas vagas. O que vai te fazer avançar na carreira é o conhecimento, é o estudo e é a seriedade. Então, se você quer ser jornalista, eu dou uma força, desejo que você alcance aí o seu objetivo e tenho certeza que você será um excelente jornalista. Muito obrigada, Carlos, pela entrevista. Eu que agradeço.